Olá, rapaziada, tudo bem? Agora a gente vai chegar numa fórmula que vai definir pra gente o período no MHS. A gente acabou de ver no videozinho, nos videozinhos anteriores, que o MHS é um movimento periódico que vai se repetir ao longo do tempo e que o período é o tempo que o corpo demora para completar uma oscilação. Agora, quais são os fatores que vão influenciar nesse período? Então vamos lá. A gente começa pela segunda lei de Newton, porque dentro do MHS, pegando aquele caso clássico do oscilador massa-mola, a gente sabe que essa força aqui, que aparece na mola, é Kx, que o corpo acelera. Então, obviamente, se ele acelera, segunda lei de Newton da massa, garante para a gente que um corpo de massa m, quando sofre a ação de uma força resultante diferente de zero, acelera, muda a sua velocidade. Só que no movimento harmônico, a gente aprende que essa aceleração é dada por essa formulazinha aqui, que é o ômega, que aqui a gente chama de frequência angular, tá? Que é parecido com aquele velocidade angular que a gente aprende lá no movimento circular, vezes a posição que o corpo está, porque essa aceleração ela é variável. Dependendo da posição que o corpo está dentro do movimento harmônico, essa aceleração vai ser diferente. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa aceleração aqui e joguei dentro da segunda lei de Newton da massa. Então, ficou F igual a m vezes A, mas quem é A? Ômega 2 vezes x. Tá? Então, a gente chegou nessa expressãozinha aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma comparação dessa expressão que a gente encontrou com a fórmula original da força que a partícula está sofrendo. Ela está sofrendo a ação de uma força que a gente já viu, que se chama força restauradora, que tem sempre esse formato. É proporcional, né, é uma constante, e também depende da posição que o corpo se encontra no movimento, tá? Então, essa força aqui, toda força restauradora, que é aquela força que a gente viu, que faz o corpo retornar para a posição de equilíbrio, toda força restauradora, ela vai ter esse formato, tá? Ela vai ser proporcional a uma constante, que é o K, que no caso aqui é a constante da mola, mas pode ser outra coisa, e o x, que é a posição que o corpo está. Então, quando você observa isso daqui, F igual a Kx, e você observa essa formulazinha que a gente chegou, você vê que a gente tem o x aqui, ó, x aqui, e aí a gente pode dizer que toda essa estrutura aqui, ó, é o K, tá? Porque a força restauradora tem que ter esse formato. Então, nesse caso aqui, o K ele vai ser igual a ômega 2 vezes a massa. Mas aí a gente lembra lá do movimento circular que o ômega é o ângulo sobre o tempo. E no movimento circular completo, o ângulo de uma volta completa é 2π e o tempo que demora para dar uma volta é π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ômega aqui e trocar por 2π sobre t. Então, vai ficar K é igual a 2π sobre t ao quadrado vezes m, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos elevar ao quadrado, né? Então, vai ficar K é igual a 2 ao quadrado dá 4, π ao quadrado dá π ao quadrado, t ao quadrado dá t ao quadrado, vezes m. E vou isolar o t, tá? Então, a gente vai ficar com t, 2 é igual a 4 π ao quadrado vezes m sobre k, certo? E aí, o que eu faço para resolver isso? Para deixar em função de t, eu tenho que me livrar desse quadrado aqui. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse povão, certo? Então, vai ficar aqui, ó, deixa eu botar aqui, t é igual a raiz quadrada dessa população toda, 4π ao quadrado m sobre k. Quem é que eu posso tirar a raiz quadrada aqui? Raiz quadrada de 4 eu sei, né? E raiz quadrada de π2 é π. Então, t é igual
Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de π2 é π, raiz quadrada de m sobre k. Pronto, finalmente a gente conseguiu chegar na fórmula do período do MHS. Ela é proporcional à massa do objeto. Quanto maior a massa, mais vai demorar para completar uma oscilação, faz sentido. E ela é inversamente proporcional ao K. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um oscilador que usa uma mola, esse K é a constante da mola. Então, quanto mais forte, né, for a mola, quanto mais grossa for a mola, maior é o valor do K e mais rápido esse corpo vai completar uma oscilação. Tudo bem? Então, tá aí. Essa é a formulazinha do período no MHS. T igual a 2π raiz de m sobre k. Um grande beijo, até a próxima. Goodbye.